terminou a janela já tem um tempo, chegou uma tonelada de jogadores novos, mas aí fica aquela pergunta na cabeça de vocês. Quem vai ser os titulares? Quem vai ser os reservas? Como equilibra esse time? Como resolve as fraquezas defensivas que Enzo Maresca tem? Todas essas questões vão ser resolvidas no vídeo de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto e eu vou entrar a fundo nele e explicar quem é o titular do Chelsea, quem é reserva, quem é melhor, quem é pior, tudo vai ser resolvido no vídeo de hoje. Coisas que eu venho falando já há um tempo, mas dessa vez eu vou deixar clara em vídeo o que exatamente eu estou falando. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu acho que eu preciso contextualizar vocês primeiro antes do porquê que o Chelsea escolheu Enzo Maresca. Eu acho que é uma confusão que todo mundo faz. Muita gente acha que Enzo Maresca é o nosso Arteta. E, sinceramente, aqui vai uma resposta que talvez seja um pouco ríspida para algumas pessoas. Eu não tô afim de seguir os passos do Arsenal. Pra ser bastante sincero com vocês, eu não lembro enquanto em 20 anos a gente precisou seguir os passos do Arsenal para ser bem sucedido. Não fico nem um pouco feliz quando eu vejo o torcedor comemorando. Estamos seguindo os passos do Arsenal. Tá, o Arsenal tá bem. É um ponto e é um fato. Mas isso não quer dizer que a gente precisa seguir os passos dos caras, né? Acho que a gente pode trilhar nosso próprio caminho. Essa é a primeira resposta que eu dou a vocês, a quem acha que Enzo Maresca é Arteta. A segunda é que Enzo Maresca e Arteta não tem nada a ver um com o outro. E aqui eu vou tentar te explicar na parte mais tática o que não tem a ver. A estrutura base do esquema tático de Arteta, Mikel Arteta, é o 4-3-3. Esse 4-3-3 dele é muito defensivo nessa parte. Inclusive, Arteta é um treinador muito equilibrado. Eu diria que Guardiola tem sido mais ofensivo do guardiolismo. Se você pegar os treinadores guardiolistas, o mais ofensivo é Guardiola hoje em dia. E aí vem Enzo Maresca logo depois dele ali, sendo ofensivo pela ideia de jogo. Não tô dizendo que é bom, tô dizendo sobre ser ofensivo. E o mais defensivo de todos era Xavi. Quer dizer, é Xavi ainda, né? Mas Xavi, ele se saiu mal em um período muito por causa de não ter jogadores da característica. Só que ele é o mais defensivo dessa característica. O segundo melhor defensivo dessa lista é Arteta. O esquema dele é baseado nisso. Esse 4-3-3 que vocês veem em campo é um 4-3-3 que funciona muito bem na parte defensiva. A maior força do Arsenal não é o ataque. Por incrível que possa parecer e mais contra-intuitivo que seja, a força maior que o Arsenal tem é a consistência defensiva e do controle do jogo na parte defensiva, cara. O que você mais sofre pro Arsenal é marcar em cima deles, cara. Marcar contra o Manchester City é até mais fácil do que marcar contra o Arsenal. O que é mais difícil de fazer contra o Manchester City é não tomar uma goleada. Essa é a parte mais engraçada, na verdade. O que dói do Manchester City é você não ser atropelado por Pep Guardiola, ele não atropelar você. E é o que todo mundo tá tentando que não aconteça. Nós conseguimos não ser atropelados no primeiro jogo da temporada no Chelsea, só que perdemos. Com o Arteta é diferente. Com o Arteta o difícil é abrir o placar em cima dele. A consistência defensiva do Arsenal é maravilhosa. O 4-3-3 dele é muito bem aplicado. Tem a ver com o 4-3-3 passado de Pep Guardiola. Esse 4-3-3 muitas vezes na fase de ataque é um 4-2-3-1 ou até um 4-1-4-1, né? Quando ele usava Kai Havertz e Odegaard junto, eles utilizavam um 4-1-4-1, onde Kai Havertz e Odegaard eram meio atacantes, né? Eles atuavam como meia na fase defensiva e na fase ofensiva eles iam pro ataque, virar um 4-1-4-1. Você não vê o 3-2-4-1 acontecendo, mas você vê laterais pisando na área com frequência no Arsenal quando eles têm a oportunidade de fazer isso, quando tá no período certo do jogo. Eu diria que o Arsenal é um time extremamente equilibrado, extremamente bem treinado, incrivelmente bem balanceado, que sabe jogar as fases do jogo, é um time muito bom. Arteta é um dos treinadores mais competentes que eu já vi no mercado. Mas eu não acho Arteta tão bom quanto a galera fala. Eu acho que Arteta, ele tem essa fama toda, ele tá na Premier League. E fazer algo bom na Premier League contra Pep Guardiola é algo que é muito bem visto pelas pessoas. Só que lembre-se, ele é um cara que copia muito e bebe muito da fonte de Guardiola. Eu preciso explicar isso aqui porque quando você vai pro esquema de Enzo Maresca, o 3-2-4-1 dele, essa sim é a formação base deste homem. Muita gente não entende porque que eu falo tanto do 3-2-4-1. Porque o objetivo do jogo dele é fazer o 3-2-4-1. O objetivo do jogo de Arteta é manter a consistência defensiva com o 4-3-3 dele funcionando bem. O Odegaard saindo do meio atacante pra virar um meia ali fixado no meio de campo. E ele participa muito do meio de campo por causa disso. Agora, o objetivo de Maresca não é esse. O objetivo de Maresca é fazer o 3-2-4-1, que é uma formação meio moderna de Pep Guardiola. Não é algo do passado, é algo moderno. Na época que Enzo Maresca treinou com Pep Guardiola, ele aprendeu essa formação, esse jeito de jogar, que sim, é muito parecido com a ideia de Pep Guardiola, mas claramente não tem os planos, as ideias e as execuções de Guardiola. Guardiola é um gênio, Enzo Maresca é apenas um treinador italiano. Ok? Ponham isso na cabeça de vocês. E por isso que dá a ideia de que tem algo parecido ali, e realmente tem. Bebem da mesma fonte, mas como eu disse, Enzo Maresca é mais direto do que normalmente é proposto no guardiolismo. Principalmente, não tem consistência defensiva, tanto de Arteta quanto de Guardiola. É difícil ter essa consistência, é difícil de buscar, principalmente quando você usa 5 figuras no ataque. Entendam que desse 3-2 é a defesa e 4-1 é o ataque.
Então são 4 figuras mais um atacando. É difícil de manter equilíbrio defensivo. Por isso que a gente tá tendo tanto problema nos últimos jogos, estamos apanhando tanto, de times pequenos, inclusive, perdemos pro Servette, por causa desse tipo de coisa. E é melhor que fique explicado aqui pra vocês. A ideia de Enzo Maresca é contrária à ideia de Arteta. O plano de cada um é diferente. O plano de Enzo Maresca é atacar bem, o plano de Arteta é ter consistência e defender bem antes de atacar. Inclusive, muita gente acha que um time é ofensivo porque marca gol, ou um time é defensivo. Não, um time é defensivo quando o objetivo do esquema tático do cara é defender. E quando o objetivo do esquema tático de uma pessoa é atacar, é um time ofensivo. É isso. A ideia dele é toda baseada em se defender ou em atacar. E, por exemplo, quando a gente pega Graham Potter, a ideia toda dele é baseada em se defender bem. Pode não parecer, pode ser contraintuitivo um esquema de controle de posse e fica girando a bola no ataque do cara se defender bem, mas é a maior força que ele tem. Ou pode ser também contraintuitivo você olhar pro esquema de Pochettino e ver a consistência defensiva que ele teve no Tottenham e achar que é um esquema ofensivo. Mas era um esquema muito ofensivo. Coisas podem ser contraintuitivas, mas na prática elas são explicadas. Eu diria que Arteta tá muito à frente de Enzo Maresca. Acho que foi explicada essa parte aqui, agora eu sigo pra mostrar pra vocês os elencos, que soluções a gente tem e o que é que pode acontecer no futuro. Vou comentar agora nessa parte aqui, vamos pros elencos agora. Bom, cara, aqui a gente tá com o elenco do Chelsea 24-25, ok? Aqui todos os jogadores novos que chegaram, como vai ser utilizado cada um, quem ficou, inclusive. Lembrando que não tem o nome de Caçadei aqui, porque ele não faz parte do 22 principal, eu vejo esses jogadores como ideal e vou explicar cada um da posição desses aqui. Primeira coisa que eu tenho que explicar pra vocês é o funcionamento dos pontas, que muita gente não entendeu. Tem gente, inclusive, que falou que o ponta, ele desce pra fazer parte da zaga, não desce, em momento nenhum. Eu vi pontas de Enzo Maresca fazendo isso, nem em jogos fáceis, nem em jogos difíceis. O que a gente via é Fataio se apresentando pra receber passe. Acontece isso também com esses pontas, mas se vocês olharem o mapa de calor, eles atuam no ataque. Eles não atuam como meias, eles não atuam mais baixo. Enzo Maresca põe no ataque. Inclusive o ponta, ele sobe muito ao extremo do campo, ele tá sempre buscando duelos 1v1 e extremo de campo. Nós temos esse meio atacante por dentro e esse volante aqui. O XG do jogo fica nessas figuras aqui na maior parte do tempo, é o que o esquema de Enzo Maresca faz acontecer. O XG dos pontas é menor, a oportunidade de gol também, inclusive eles comprem muita função tática e comprem muita função criativa. Os pontas têm que sozinho conseguir lidar com duelos 1v1, duelos 1v2 e ainda conseguir criar coisas com isso. O Jadon Sancho é muito bom nessa parte. Obviamente não vamos ter o Sancho Prime fazendo gol com o Enzo Maresca, é impossível. Mas de longe, por 20 milhões de libras, foi o melhor nome que a gente conseguiu e faz o que o treinador quer. Lembrando que Sancho foi treinado no guardiolismo e ele sabe de cor essa escolinha, ok? Tem muita gente que não sabe, tem gente que acha que Sancho não jogou com o Guardiola porque ele era ruim. Não, Sancho não jogou com o Guardiola porque ele não teve paciência, porque ele era um jovem rebelde. Foi por causa disso, ok? Madueke combina também com essa ideia, mesmo não tendo a parte de passe e de inteligência, mas ele tem um V1 maravilhoso. Não tem aquela criatividade brutal de Fataio, mas ele consegue fazer a função por outra parte. E aí nós temos os meios atacantes, com certeza que tá ofensivo demais, e um Kiernan Desbourghal traz um equilíbrio defensivo melhor que o João Félix, mas talvez João Félix, sendo treinado pela ideia do treinador, consiga fazer a função de Desbourghal melhor. Lembrando que Desbourghal tem jogado bem mal. Temos Enzo Fernandes aqui, que também vai fazer parte, né, da parte ofensiva do campo, e Caicedo como lateral invertido, sim, Caicedo lateral invertido, porque ele joga como lateral também. A galera não sabia disso. Caicedo é um bom lateral, e talvez seja o melhor lateral invertido que a gente teve. Até agora é o que eu mais gostei, então tô colocando ele aqui. Tem Malo Gusto, que é o segundo melhor, e tá aqui, mas eu prefiro Moisés Caicedo. Na centroavância, nós temos o nome de Nkunku, que pode ser uma solução, porque hoje a gente não tem esse 9 mortal. E uma coisa que eu posso falar pra vocês é que muita gente pode achar que isso aqui é uma subutilização de Nkunku, e é. Mas, diferente de Palmer, a natureza de Nkunku é de um atacante. A natureza de Palmer é mais de um meia atacante, é mais pro meio de campo. Ele gosta de pisar e de criar jogadas. Nkunku também gosta de criar jogadas, mas ele gosta de criar jogadas e ir direto ao gol. E ele é letal num V1 contra goleiro. Então, diferente de Nicolas Jackson, eu duvido que Nkunku vai perder a quantidade de gol que ele vem perdendo, ok? Duvido muito. Então sim, Nkunku é a solução pra camisa 9 do Chelsea. Por enquanto, o Osimhen não veio, nenhum dos nossos jovens é melhor que ele. Então eu usaria ele como 9 durante toda a temporada. Assim como o Caicedo é uma solução pro lateral invertido também, eu coloquei ele aqui muito por causa disso. Na zaga a gente tem o maior problema, nossos zagueiros não tem nenhum zagueiro central aqui, e as soluções são Adarabioyo e Renato Veiga, disputando pra ver quem consegue fazer essa função que é tão difícil, que o Chelsea não pensou bem, simplesmente saiu contratando zagueiro sem pensar no zagueiro central, ok? Então é uma posição que tem que ser resolvida. Eu deixaria Coyle jogando mais a um lado do campo com Cucurella, que é o lugar onde ele rende melhor, e Wesley Fofana e Reece James do outro lado. Cadê de Zazi Badiashile? Sinceramente, eu não queria nem mais ouvir o nome desses caras do Chelsea, assim. Paciência nenhuma com esses aí. Temos no gol Felipe Jorgens e Robert Sanchez, que pra mim é algo que eu não posso solucionar pra vocês. Livrar
falaram de Petrovic, eu colocaria Felipe Jorgensen e Petrovic, porque eu odeio o Roberto Sanches, mas fazer o quê, né? É parte da vida. E Jorgensen, em teoria, atualmente ainda é o reserva, e eu colocaria ele de titular. Esse é o Chelsea 24, 25, aqui, como eu imagino a melhor forma de utilizar o time, lembrando que essa aqui tá muito ofensiva. Agora vamos para o 25, 26 com a chegada de Estevão. Bom, aqui a gente tem o Chelsea 25, 26, aqui já tem muitos jovens talentos que foram contratados, jovens que estão emprestados e que voltariam para cá para tentar disputar essa posição. Lembrando que eu tô tentando resolver isso aqui sem ir ao mercado, ok? Com o que a gente tem hoje no elenco. Bom, em primeiro lugar a gente tem o camisa 9, Mark Gill, eu acredito fielmente nele, eu acho que depois de um ano ali, né, ele deve conseguir a titularidade em cima de Nicolas Jackson. Eu já falei criticamente, né, sobre Nicolas Jackson, não gosto dele tanto, eu não tenho a fé que o torcedor do Chelsea tem com ele. Alguns, né, nem todo mundo, a maioria não gosta dele. E eu entendo porque, realmente, ele é um jogador muito falho. Nós temos Nkunku voltando para a posição padrão dele, que é de meio atacante, e Palmer indo um pouco mais atrás, né. Palmer consegue jogar melhor mais ao meio do campo e menos na área, como eu já disse, Palmer é mais meio atacante do que atacante, e Nkunku é mais atacante do que meio atacante. Sancho e Madueke continuam, e aí a gente tem Pedro Neto vindo para essa ponta, para fazer a posição. Não é um problema, porque ele vai jogar de maneira criativa, como eu já disse, com Enzo Maresca. Nós temos Estevão William jogando na reserva de Madueke, lembrando que inicialmente ele não vai ser titular, até porque ele tem que se adaptar à liga. Vai ter que ganhar corpo, vai ter que ganhar físico, vai ter que treinar muito, porque a Premier League é difícil. Aqui na reserva de Palmer a gente tem Kendry Pais, que é um talento que vai vir aí e que talvez seja emprestado. Eu acho que o empréstimo vai ser bem-vindo se ele ficar sem espaço no elenco, e a gente tem a saída de Chukwuemeka nesse cenário. Eu acho que é bom manter Chukwuemeka até Kendry Pais chegar. Se Kendry Pais chegar e ele for o suficiente para jogar a Premier League, aí você tira Chukwuemeka. Se não, empresta Kendry Pais e mantém Chukwuemeka. É o que eu penso. João Félix na reserva de Nkunku, já disse que João Félix vem para compor o nosso elenco, tem um reserva para confiar em várias posições, inclusive nessa aqui da ponta. Ele pode fazer também quebrar um galho nessa posição. É basicamente isso. Manteria meu Caicedo e Malo Gusto na posição, Enzo Fernandes e Romeu Lavia também. Muita gente vai estar em dúvida porque que James está na reserva de Fofana, e é pela condição física dele, e também porque James não joga tão bem essa posição de campo. Essa posição limita muito o nosso jogador. Tem a ver com o treinador, e aí eu não tenho como resolver. É um dos poucos jogadores que realmente se sai prejudicado com isso. Além de Malo Gusto, né? Ambos jogando na reserva, o que não é tão ruim, né? Porque eles vão entrar em campo do mesmo jeito. E aqui a gente tem o zagueiro central, a solução jovem que a gente tem. Temos Aaron Anselmino, que tá aqui, e você deve estar se perguntando, esse é Aaron Anselmino na foto? Não. Desculpa, mas tá bugado. E temos Alf Gilchrist aqui também nessa coisa aqui do reserva. E também é outro que pode fazer essa função, pois tem um físico maravilhoso e se posiciona como um zagueiro central. E eu já falei bem de Alf Gilchrist aqui no canal várias vezes, e eu acho que futuramente ele pode ser nosso talento. Espero que a direção do nosso clube respeite a nossa base, pelo menos na parte de Gilchrist. Levi Coyle e Cucurella se mantém aqui, porque eu não vejo por que trocar, né? Eu me livraria de Dizazi Badiashile e não. Dos dois, os dois estão jogando bem atualmente. Temos o nosso querido Mike Panders, novo goleiro que vem da Bélgica, tá sem foto igual a Mark Gill, porque não tem no site, assim como a foto de Anselmino tá errado. E basicamente, Mike Panders é um goleiro muito talentoso, eu espero que ele seja a solução. Eu espero que o Chelsea tenha acertado nesse nome jovem. Eu ainda não tô cravando nada com ele, porque eu não acompanho o suficiente. Eu vou esperar em um tempo, ver como é que ele vai sair nesse fim de empréstimo dele do Genk, tentar acompanhar algumas partidas, e eu dou mais notícias a vocês no futuro se eu acredito ou não nesse goleiro. E por último, na reserva a gente tem Felipe Jorgensen, e eu espero que nesse momento aqui, 25-26, Roberto Sanches já tenha vazado do nosso clube. Então, esse aqui é o Chelsea 24-25 e 25-26, o futuro do time, com tudo que foi contratado hoje, tudo que pode voltar e tem potencial para ser nossos jogadores principais. Eu espero que o nosso titular na zagueira central seja Alf Gilchrist, que é um jogador que eu tenho um apreço incrível. Enfim, cara, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e que você tenha gostado dele. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Muito obrigado por me escutar até aqui, e se você quiser ter um contato maior comigo, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais também, @ddcofo. Tchau!